Bem, hoje são 9 de abril de 2020 e eu vou dar continuidade a essa série de vídeos que eu estou gravando sobre esse problema que está acontecendo no Brasil e no mundo. A partir de agora não vou poder mais usar determinadas expressões porque a inteligência artificial do YouTube ela está rastreando certas expressões e limitando os vídeos de alguma forma, inclusive na parte da monetização. Muito bem. Dentro do primeiro vídeo eu falei a respeito do perigo desse tipo de estratégia que estava sendo utilizada, né, de deixar as pessoas em casa, porque isso se tratava de uma aplicação de algumas técnicas da chamada engenharia social, que isso leva as pessoas, através do medo, a irem se submetendo a violações de direito, se acostumando com essas violações de direitos e, o que é pior, essas pessoas passam a achar que quando o governante está lhe oprimindo, violando os seus direitos, ele está lhe fazendo um bem. Muito bem. O que nós estamos vivendo hoje, no Brasil e no mundo, é uma lição, dentre outras, uma lição muito importante para que você entenda por que, por exemplo, no século XX, alguns poucos homens conseguiam dominar populações de milhões de pessoas e implantar regimes totalitários, sanguinários, como aconteceu no Camboja, China, Vietnã, na época a Rússia, a União Soviética, Cuba, leste europeu, né? Na África, né? Exatamente em nome de benfeitorias, de que o futuro será melhor, que é bem a estratégia de todo socialismo. Esse futuro melhor, ele nunca chega, mas ele está logo ali. Aguarde mais um pouco, que você irá desfrutar do paraíso comunista na Terra. Muito bem. Mas aí durante esse período, voltando à questão inicial, durante esse período as coisas foram ficando claras, né? Você pode fazer fila de quilômetros para levar o idoso, o seu ente querido, para vacinar, mas não pode fazer uma carreata de carros para protestar. Eu alertei inclusive sobre essa questão no sentido de que estava evidente que enquanto estava acontecendo a implantação dessa estratégia em nome da saúde pública, em nome do bem coletivo, os políticos estavam tentando acelerar o máximo possível a viabilidade de um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. E alertei que caso isto viesse a acontecer, você não poderia sair de casa para protestar. Muito bem. Então nós estamos chegando num momento em que é preciso esclarecer, deixar bem claro uma coisa muito importante. As pessoas vão começar a ficar com fome. É a chamada terceira onda. As pessoas vão começar a ficar com fome. É possível uma crise de abastecimento, mas independente disso, as pessoas vão começar a ficar com fome, porque se você prestar atenção, veja bem, segundo notícias que circulam pelas redes sociais, o Brasil tem hoje algo em torno de 38 milhões de autônomos, dos mais diversos tipos. Isso significa dizer o seguinte: o Brasil tem mais de autônomos do que a Argentina tem de população. Então imagine se, por exemplo, apenas um exemplo, essas pessoas começam a se rebelar e ir para a rua, e quem sabe até
numa atitude de desespero, porque em casa já não tem mais comida, numa atitude de desespero, essas pessoas começaram a praticar o saque, juntamente com outras pessoas, ou seja, dá início o processo da rebelião. Mas observe que durante esse período também, o Conselho Nacional de Justiça ele recomendou a soltura de determinados presos em determinadas condições. Ele recomendou. Mas algumas instituições, algumas pessoas, alguns entenderam essa recomendação como uma determinação. E segundo também circula notícia por aí, pelas redes sociais, já foram soltos por todo o Brasil mais de 30 mil presos. Isto é algo importante a ser observado. Não só porque, evidentemente, ocorre o aumento do índice de criminalidade, mas nesse contexto, essa soltura de presos, ela também faz parte desse projeto. Porque já é sabido, já foi, eu já falei, outras pessoas já falaram, o marginal, aquele delinquente urbano, ele passa a ser considerado o novo guerrilheiro. Se antes você treinava guerrilheiros para praticar atos terroristas, atentados de toda sorte, assalto a banco, hoje esse guerrilheiro ele já está pronto. Ele é o marginal. Ele é o cara ali do narcotráfico, ele já está treinado, ele já sabe usar armamento, ele já mata, ele entra em confronto com a polícia. Então observe que nesse cenário vão cada vez mais se apresentando variáveis bastante nítidas, no sentido de que está tudo sendo feito para que nós caminhemos para o caos. Observe também que lá, algum tempo atrás, quando estourou aquela rebelião no Chile, o ex-presidiário, o Luiz Inácio Lula da Silva, estava solto, e começou a fazer propagandas, inclusive, incitando o Brasil a se tornar igual ao Chile, mas não conseguiu. Por quê? Porque naquele momento não havia contexto, mas agora a situação é bastante diferente. Então você começa a ter clareza da possibilidade de que, havendo uma rebelião, por diversos motivos, empresários, principalmente os pequenos e médios empresários, indo à falência, os autônomos sem ter condição de vender os seus produtos e serviços para a sua subsistência, há uma tendência muito grande a uma rebelião. Evidentemente que esta rebelião logo ela passa para o nível de uma revolução, quando aparecem os black blocs, ou seja, os líderes de rebelião treinados. E esses líderes treinados, eles começam a organizar esta rebelião e transformá-la em revolução. Daí, resta apenas um passo para uma guerra civil. A pergunta é: as forças de segurança do Brasil, particularmente as nossas polícias militares, estão preparadas, têm condições de deter a fúria das massas? Obviamente não. Não por uma questão de competência, de preparo profissional, de preparo técnico, não, nada disso. Por uma simples questão, a questão quantitativa e estratégica. Porque faz parte dessa rebelião que irá se transformar em revolução, que diversos pontos de insurreição aconteçam,
para exatamente fragmentar o aparato bélico das nossas polícias militares. E mesmo que vinha ocorrer a participação das Forças Armadas, particularmente o Exército. Muita tragédia poderá acontecer. Muito sangue poderá ser derramado. Isso aqui não é um vídeo de discurso terrorista, como estamos tendo tanto nas redes sociais, inclusive que eu protestei num dos primeiros. Não. É um vídeo de alerta. Para você que defende o ficar em casa, no sentido de uma política horizontal, né? Preste bem atenção no que você está defendendo. Né? Porque se todo esse contexto que eu estou aqui rapidamente traçando, ele vier a se tornar uma realidade, como está parecendo que se tornará, você também será uma vítima desse processo. Não esqueça que a nossa população é uma população desarmada. E não há condições, volto a dizer, das polícias militares atuarem dentro, por exemplo, de um grande centro urbano como as capitais do Brasil, atuarem em todos os pontos de insurreição que venham a acontecer. É tecnicamente, estrategicamente impossível. Até porque, numa situação dessa, parte dessa força bélica ela terá que ser deslocada exatamente para proteger pontos sensíveis, como são chamados. Hospitais, presídios, centrais de distribuição de água, centrais de distribuição de luz. Só aí você já anula, porque isola uma boa parte dessa força bélica que estará necessariamente tendo que proteger estes pontos sensíveis até para que a situação não piore. Então observe que você que está defendendo determinados políticos, determinados prefeitos, determinados governadores, veja bem, não esqueça da lição do século XX. Por que apenas um pequeno grupo de homens conseguiu dominar milhões de pessoas e levá-las às agruras de um regime totalitário? Se você não leu isso nos livros, você está tendo a oportunidade de aprender agora, na prática, como isso aconteceu. Isso aconteceu exatamente porque pessoas como você, naquele momento, lá atrás, também passaram a achar que o político repressor estava lhe reprimindo para o seu bem. E você se submeteu, e você ajudou eles a atuarem. Não esqueça que quando isso acontecer, que é bem provável que aconteça, você também terá sido responsável por isso, pelo seu medo, pela sua missão. Por isso que é importante não ter medo, porque uma população ela só pode ser submetida se ela tiver medo, se ela estiver aterrorizada. Daí porque é importante que você se cuide da sua família, cuide das pessoas que estão em algum grupo de risco entre os seus pares, mas não se deixe levar pelo pânico, pelo medo, porque é isto que essas autoridades supostamente benfeitoras querem. Eles estão a todo custo tentando derrubar o governo Bolsonaro. Isso é evidente desde que Bolsonaro foi eleito e assumiu o cargo. E é claro que, agora, orientados por um embaixador que mais parece primeiro-ministro de um país estrangeiro, oriental, aqui no Brasil, embaixador este que, na minha humilde opinião, já deveria ter sido expulso do Brasil há muito tempo, esses governantes estão sendo muito bem orientados. Esses prefeitos e governadores estão sendo muito bem orientados. O serviço secreto chinês, assim como todo bom serviço secreto, sabe trabalhar muito bem. E de forma, como todos eles, de forma silenciosa e invisível. Você só vê os efeitos. Então, volto a dizer,
Não tenha medo, preste atenção no que você está assistindo e verifique de que maneira você está contribuindo ou não para a destruição da democracia no Brasil e a implantação de um regime totalitário nos moldes comunistas. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.